Graças a Deus, eu creio que Deus tem uma palavra especial para o nosso coração nessa noite. Nós estamos numa série que é da Páscoa ao Pentecostes. E o Senhor tem feito tanta coisa linda no nosso meio nesses últimos dias. Cada palavra que tem sido ministrada, nós podemos perceber que ela tem um apontamento, que o Senhor quer transformar a gente de dentro para fora. Jamais a gente pode viver algo novo da parte de Deus, se não formos transformados de dentro para fora. Uma experiência real e verdadeira, como os discípulos tiveram no dia de Pentecostes, um derramamento do Espírito Santo, que eu considero uma das coisas que todo cristão deve sonhar para a sua vida: ser cheio de Deus. Um homem e uma mulher, quando é cheio do Espírito Santo, meu irmão, é muito diferente, porque você vai ter frutos do Espírito. Os frutos do Espírito que estão lá em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 20, que fala do amor, mansidão, domínio próprio, temperança, benignidade, bondade, coisas que só exalam isso quem é cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos buscar isso na nossa vida. E essa mensagem de hoje, ela é tão especial, mas tão especial, que ela fala da restauração de um dos maiores líderes que a igreja já teve, que é o apóstolo Pedro. E eu quero compartilhar com você. Eu quero que você abra o seu coração, porque essa palavra é uma palavra de restauração. Eu creio que Deus quer manifestar restauração nessa noite sobre a nossa vida. Tem alguém perto de você? Coloca a mão sobre o ombro dessa pessoa, se assim é próximo de você. Se não é, apenas olhe, vire e diga assim: Jesus tem restauração para a tua vida nessa noite. Eu quero ler esse texto, João capítulo 21, do 1 ao 14 nós vamos ler, e depois nós vamos orar, e vamos entrar na palavra. Se você está com a sua Bíblia impressa, você pode abrir ela. Se você não está, chegou um monte de Bíblia ali no store, tá? Tá sabendo? Se não está, fique sabendo agora, chegou um monte, até Bíblia neon. Você pode ir no banheiro com ela para refletir, olha que alegria. Pastor, mas onde que eu vou para refletir? No banheiro da igreja, você pode ir na salinha lá em cima, no hall de entrada, vai ser muito especial, olha só que coisa. Você vai entrar na igreja e a sua Bíblia brilha. Fora isso, tem bastante coisa legal ali que chegou, né? Bíblia feminina, Bíblia letra grande. Então você pode também, se você deseja, ter a sua Bíblia ali também. Se não, acompanhe agora pelo telão ou pelo seu celular. Diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 dos outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, todos disseram. E eles foram entrar num barco, mas naquela noite não pegaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede, por causa da quantidade de peixes que eles começaram a pegar. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia.
Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Grave bem isso. Quando eles desembarcaram, viram ali o quê? Uma fogueira. Peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Jesus lhes disse: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Coloque sua mão sobre o seu coração. Senhor Deus e Pai, a Tua presença, ela é real aqui nessa noite. Nós já podemos te sentir desde o início desse culto. Sabemos que aqui o Senhor está, porque tem um grupo de pessoas que estão sedentas, que estão com o coração queimando, que estão com o coração desejando viver algo novo, que estão com o coração, meu Deus, aberto para uma restauração, para viver algo diferente. Senhor, fala com a gente, ministra em nosso coração, em nome de Jesus, amém. O tema nessa noite é: Ele me restaurou. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Como Pedro, ele pôde levantar a sua mão. O seu primeiro encontro com Jesus foi muito parecido com esse da restauração. Jesus aparece para Pedro quando Pedro estava pescando, junto com os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e eles estavam pescando a noite inteira e não pegaram. Me ajuda aí, eles estavam pescando a noite inteira e não pegaram? E quando eles encontram com Jesus, Jesus fala assim: ó, volte para o lugar, volte para o mesmo lugar de onde você saiu, e lance a rede novamente. E quando Pedro faz uma declaração muito poderosa, ele diz assim: nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas mediante a tua palavra, nós vamos voltar para lá. Pescadores experientes, que não pegaram nada a noite inteira, decidiram acreditar em Jesus quando o viram pela primeira vez, e eles voltam para o mar, eles jogam a rede novamente, e ali eles pegam muito peixe. Aquele dia marca a história de Pedro. Por quê? Ele se rende a Jesus, e Jesus faz um convite para ele: a partir de hoje, Pedro, você não será mais um pescador de peixes, mas você será um pescador de homens, um pescador de almas. Você será um ganhador de almas, Pedro. Eu estou te tirando de um lugar onde você pesca peixes, e vou te conduzir, e te preparar, e te restaurar, e te renovar, para que você seja alguém que vai se levantar para ganhar almas para mim. E Pedro começa a caminhar com Jesus a partir disso. Só que acontece algo no meio do caminho. Eu quero abreviar um pouco a história e voltar um pouquinho antes de Jesus morrer. No capítulo 18 de João, a gente vê que Jesus tem uma conversa com Pedro. Jesus diz assim a Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele diz: eu, Senhor, imagina, eu sou fiel, eu escuto a sua voz, eu estou do teu lado, eu dou minha vida por ti, Jesus, eu não vou te negar. E Jesus diz a ele: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Você sabe que às vezes Jesus fala com a gente e a gente não ouve o que ele fala. E o problema de não ouvir o que Jesus fala é que nós começamos a correr um risco gigantesco de quebrar a cara. Toda vez que você negligencia a voz de Jesus, toda vez que você negligencia aquilo que Ele fala para você,
Você já não está mais na dependência dele, você está por conta em risco sua. A gente pode condenar Pedro e falar assim, mas como assim? Ele não acreditou no que Jesus falou. Mesmo caminhando com Jesus, 3 anos e meio, vendo Jesus operar milagres, vendo Jesus operar sinais, vendo Jesus fazendo grandes coisas, como assim que ele não acreditou? Porque às vezes, nós estamos com o nosso coração tão firmado em nossas certezas, que desprezamos aquilo que Jesus fala. E a Bíblia diz assim, o coração do homem é mais enganoso que todas as coisas. O teu coração te engana, o teu coração mente para você. Eu tenho certeza que se eu pedisse aqui para levantar as mãos, pessoas que já foram enganadas pelo seu coração, muitos levantariam as mãos e diriam assim, eu já fui enganado pelo meu coração, eu já acreditei em alguém que não precisava acreditar, eu já confiei em pessoas e me decepcionei, eu já confiei e acreditei demais, mas eu quebrei minha cara, porque o coração da gente é enganoso. Quantas vezes a gente achou coisas, e no final das contas não foi nada daquilo que a gente achou, porque o coração engana, o teu coração mente para você. Nesse caso não foi maldade de Pedro, mas o coração dele mentiu para ele, e ele acreditou na mentira do coração. Você vai me negar, e ele não acreditou. Sabe, queridos, a partir desse dia, imagina uma coisa, como fica o coração de Pedro, como fica a cabeça de Pedro, porque o pecado, ele faz isso com a gente. Muitas vezes o inimigo, ele vem e sopra na tua mente, ele sopra no teu coração e fala assim, faça isso, e quando a gente cai, parece que desmonta o mundo na nossa cabeça. Imagina Pedro ter negado Jesus. Imagina na hora que Jesus está sendo chicoteado, maltratado, e ele olhava e ficava sabendo dessa notícia e falava assim, eu jurei a minha fidelidade, eu jurei o meu amor, eu jurei estar com Jesus em todos os momentos, mas eu falhei. Quantos de nós já fizemos promessas e votos, levantamos a nossa mão, Senhor, eis-me aqui, faz de mim o que o Senhor quiser, Senhor, trabalha na minha vida, e daqui a pouco a gente vai e erra, e o peso vem, Jesus morre, só que Jesus ressuscita, e um dos primeiros que ele aparece é para quem? Pedro. Ele vê, mas não conversa. A segunda vez que Jesus aparece, foi a passagem que nós fomos ministrados na semana passada. Estavam todos reunidos ali, e o episódio de Tomé, Pedro está ali junto. Então Pedro vê pela segunda vez Jesus, mas não tem a oportunidade de ter um tete a tete, uma conversa. Você sabe, queridos, porque quando nós temos um problema mal resolvido, isso pode gerar no nosso coração peso, um problema maior. Eu sinto que o Senhor quer falar com pessoas aqui que têm vivido problemas mal resolvidos, diálogos e conversas que talvez você já era para ter tido com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, ter sentado à mesa, resolvido o problema, pendências do passado, mas nós somos muitas vezes peritos em passar o pano, em mascarar algumas coisas, em fugir de assuntos que precisam ser falados e confrontados. Às vezes nós fugimos de uma conversa séria, e achamos que o problema com o tempo ele vai se resolver sozinho, mas tem problemas sérios que não se resolvem sozinhos. Existem problemas que só se resolvem sentado à mesa, conversando, abrindo o coração, rasgando o coração, falando com sinceridade o que tem acontecido com você. Eu sinto que o Senhor quer falar com vidas hoje aqui, que de repente estão tentando resolver o problema com o tempo, mas o tempo não resolve o problema. O que resolve o problema é uma atitude certa. Talvez chegou a hora de você sentar e ter uma conversa séria, e resolver as pendências, resolver os problemas, colocar os pingos nos is, abrir o seu coração,
Porque tem restauração que acontece na nossa vida, queridos, quando a gente consegue pôr para fora aquilo que nos machuca. Tem mulher que sofre do lado do marido e não tem coragem de sentar com ele e abrir o coração. Mas quando vai tentar conversar, a única coisa que faz é gritar e brigar. Tem marido que não senta e fala o que desagrada, mas a única coisa que sabe fazer é fechar a cara, ficar de bico, mas não abre o coração. Você está entendendo que problema não se resolve com bico, problema não se resolve gritando, problema não se resolve brigando, problema se resolve conversando. Quando você abre o coração, quando você fala a raiz que está aqui dentro, quando você é sincero em pôr para fora, você começa a pôr o pingo nos is. Sabe, queridos, eu acredito tanto que Pedro queria uma oportunidade de poder sentar na frente de Jesus e falar: Jesus, o Senhor me falou, mas eu não ouvi. O Senhor falou comigo e eu desprezei. O Senhor falou meu coração, mas eu dei ouvido às minhas emoções e os meus achismos e quebrei a cara. Me perdoa, Jesus. Perdoa a minha vida, Jesus. Perdoa por não ter te ouvido. Perdoa por ter te negado. Eu acredito que ele queria tanto esse tempo, esse momento, para pôr para fora, olhando no olho. Tanto é que a atitude de quem pensa em voltar para trás é alguém que não está bem resolvido com a vida. Todo mundo que pensa em voltar para trás é alguém que não resolveu pendências, porque não está bem. E quando você não está bem, sabe o que acontece? Parece que o que Jesus falou para você um dia não faz mais sentido hoje. Ele tinha recebido uma palavra, e qual era essa palavra? Pedro, a partir de hoje eu faço de você um pescador de homens. Mas só que parece que essa palavra perdeu sentido. Deus está falando com gente aqui que recebeu palavra já, mas parece que a palavra perdeu sentido com o tempo. Parece que ela perdeu a lógica com o tempo, por causa dos nossos tropeços, por causa do nosso coração. Mas só que eu entendo uma coisa, que o Senhor Jesus, Ele é alguém que pode fazer o novo de novo acontecer. Ele pode fazer muito semelhante como da primeira vez que Ele fez. Eu estou falando com gente que talvez o coração aqui se perdeu no meio do caminho e que o primeiro amor Ele chegou a apagar. Mas eu quero dizer que como um dia Ele fez o seu coração queimar, hoje pode começar a queimar de novo como na primeira vez. Porque olha essa cena, a primeira vez que Jesus se revela a Pedro era na onde? Era numa pescaria, onde eles não pescaram nada, e de repente, estavam os discípulos juntos novamente, e eles voltam a pescar, e eles passam a noite inteira, e novamente não pescam, e a Bíblia diz no versículo 4 assim: e ao amanhecer, porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. E ao amanhecer, Jesus aparece na praia e diz assim: vocês pegaram alguma coisa? Eles não. Então lança do lado direito. E eles lançam do lado direito. E quando eles lançam do lado direito, a rede, ela fica tão pesada, cheia de peixes, que eles falam assim: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Nós ficamos a noite inteira e novamente não pegamos nada. E lançamos a rede, obedecemos a palavra, e de repente a rede está cheia. Só que é tão interessante a maneira como João se vê. João se coloca assim: o discípulo a qual Jesus amava. A maneira como você se vê conta mais do que como os outros te vê.
Os outros podem olhar para você e falar assim: não, você não é querido, você não é amado, você é derrotado, você não vai para frente, você não dá certo. O que você está fazendo na igreja? Você está buscando uma mudança de vida. Mas eu vou dizer para você, não vai virar nada isso aí, é de novo você tentando. Sabe, você pode receber muitas palavras contrárias, mas João nos ensina algo poderoso. Ele olha e fala assim: ele era o discípulo amado. Ele estava falando de quem? Dele mesmo. Aquele que Jesus amava. Eu quero dizer para você, importa mais como você olha, como você se vê aos olhos de Jesus, do que como os outros te vê. Tem alguém que está perto de você, que precisa ouvir isso, fala assim: ó, o que conta mais é como você se vê aos olhos de Jesus. Olha isso, João, ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, é um mestre. Eles lembram da primeira vez. Por isso eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida, como da primeira vez ele fez. Eu creio que ele vai fazer novamente. Ele vai fazer de novo. O teu coração vai queimar de novo. Você vai ter experiência de novo. Você vai ser restaurado novamente pelo poder de Jesus. Se você crê nisso, coloca a tua mão mais alto que você puder e começa a receber essa palavra, porque como ele fez da primeira vez, ele vai fazer de novo. Na hora que ele ouve isso, presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus, isso precisa nos ensinar alguma coisa. Na hora que João vira para Pedro e fala assim: Pedro, é o mestre. Ele sem demora, sabe o que ele faz? Ele veste a capa. Ele põe a capa. Olha isso. Versículo 7 diz assim: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois ele havia tirado, e lançou-se no mar. E ele começa a ir em direção a Jesus. Pescadores, às vezes, quando pesca em alto mar, tem a tendência de tirar a sua capa, às vezes nadar com menos roupa. E aqui diz que ele coloca a sua capa e ele mergulha no mar, e ele vai em direção a Jesus. Ele não espera a aproximação, ele não espera o barco chegar na beira da praia, mas ele vai em direção a Jesus. Você sabe que isso revela um coração apaixonado? Eu sinto que o Senhor quer levantar nessa última geração homens e mulheres com coração apaixonado por Jesus. Aqueles que não querem estar na presença só porque Ele pode fazer. O Senhor quer mudar o teu nível. O Senhor quer alterar o teu nível de fé. Porque quando de repente começamos a chegar a Jesus, temos um nível de fé. E qual é esse nível de fé? Nós queremos vir à igreja para pedir. É errado? Não, não é errado. Muitos dos milagres começaram assim, muitos foram alcançados dessa forma. Eles chegam a Jesus porque precisavam de algo. Mas a diferença é que quando eles recebem algo, eles passam a permanecer não mais para ter algo, mas porque eles descobrem quem é Jesus. Pedro já tinha descoberto quem era Jesus. Por isso, o coração dele queima de tanta forma, que ele veste a sua capa, mergulha no mar, e ele vai em direção, porque ele ouve falar: é o mestre. É um mestre que está ali. Eu preciso estar na presença dele, eu preciso ir na direção dele. Eu creio que está chegando um tempo, que está levantando uma geração, que quando nós ouvirmos falar que vai ter uma vigília, você vai colocar na sua agenda, e o seu coração vai começar a queimar forte, porque você quer uma experiência com o Espírito Santo. Eu creio que está se levantando uma geração que está voltando para o quarto, fechando a porta e querendo ter um tempo a sós com Jesus, mas não porque querem ficar pedindo, mas porque querem desfrutar de uma presença. Porque você entendeu um segredo que está escrito em Mateus no capítulo 6, versículo 33, que é o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então quando eu entendo que quando a minha prioridade deve ser buscar a presença, Ele cuida de tudo aquilo que eu preciso. Então nós precisamos começar, sabe, inverter os valores. Em vez de estar mais preocupado com aquilo que Ele pode me dar, eu preciso voltar o meu coração para estar na presença dEle. E quando o meu coração começa a querer, desejar estar na presença de Jesus,
Ele cuida de tudo que eu preciso. Eu creio que está levantando uma geração com fome, com sede pela presença. Uma geração que vai chegar segunda-feira, depois de um culto de domingo, e não vai ver a hora, sabe, de poder levantar pela manhã, dobrar o seu joelho e falar: Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou nadando na tua direção. Eu só quero te sentir. Eu só quero provar do que o Senhor tem para mim. Eu quero sair desse quarto aqui, tocado pela tua presença, tocado pelo teu Espírito. Porque um coração apaixonado, Jesus quer despertar corações apaixonados nessa noite. E quando Pedro faz isso, queridos, logo os discípulos começam a arrastar o barco e ir para a beira da praia, e arrastando aquela rede com muitos peixes. Mas aqui entra um dos pontos mais interessantes dessa mensagem, e eu preciso que você fique comigo, que você preste atenção. Quem está comigo, levanta a mão, dá uma glória a Deus. João 21, versículo 9 diz assim: quando desembarcaram, 21, 9, quando desembarcaram, viram ali peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Olha essa cena, olha o que acontece. Quando eles chegam do mar, já tinha peixe e já tinha pão. Já tinha peixe e já tinha pão, tudo preparado em cima de uma brasa. E depois Jesus pede para os discípulos no versículo seguinte, fala assim: tragam mais peixes que vocês pegaram. Mas quando eles chegam, já tinha uma brasa, já tinha peixe e já tinha pão. Mas você sabe o que me chama a atenção? Pedro cai, o seu coração não dá ouvido ao que Jesus diz. Ele estava em volta do quê? De uma fogueira. Mas o cenário para a restauração está preparado em volta de uma fogueira. Porque isso nos ensina algo. Fogueira, fogo, simboliza o Espírito Santo. No pátio do templo tinha o fogo, tinha Jesus passando, mas o seu coração o enganou e ele caiu, mesmo diante do fogo e mesmo com Jesus à vista. Porque você pode estar no lugar que tem fogo, aqui é um lugar que tem fogo, aqui é um lugar onde existe a presença do Espírito Santo. E Jesus, como diz em João no capítulo 1, no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Quem era o verbo? Jesus era o verbo, Jesus era a palavra. Então ele estava no lugar onde tinha o Espírito e tinha a palavra, mas o seu coração não deu ouvido à palavra, não deu ouvido ao verbo, e ele se perdeu. Isso nos ensina algo. Você pode estar no lugar onde tem o Espírito e onde tem a palavra e se perder por causa do seu coração. Porque nós se perdemos não por causa do lugar, nós se perdemos por causa do nosso coração. Se o teu coração não muda, você pode estar no meio de pessoas vivendo um avivamento e você viver um esfriamento. Mas não é por causa do lugar, mas é por causa do seu coração. Porque eu posso estar diante do fogo e diante da palavra, e o meu coração gelado. Mas o Senhor tem as suas maneiras especiais de trabalho. E é o mesmo cenário onde ele caiu, é o mesmo cenário onde ele prepara novamente. Quando eles voltam, ali tem uma fogueira, existe o fogo e existe Jesus, a palavra.
E ali começa um tempo de restauração sobre a vida de Pedro, porque eu quero dizer algo para você: quando você está no lugar aonde tem o fogo e tem a palavra e um coração preparado para viver algo novo, existe um encontro perfeito para uma restauração. Eu sei que o Senhor está trabalhando em corações hoje aqui, porque o ambiente está preparado, existe o fogo, existe a palavra, e se existe um coração sedento, vai haver um encontro de restauração nessa noite sobre vidas. Onde tem o fogo e a palavra e um coração sedento, tudo é transformado, tudo é mudado. Meu Deus, que coisa interessante. O que isso simboliza? João lá na frente em Apocalipse, ele escreve assim: volta aonde você caiu e arrepende, mas vai aonde você caiu e arrepende. Então Jesus, ele prepara a fogueira e a palavra no mesmo lugar onde caiu. Sabe o que isso nos ensina? Você tem que ir no lugar onde você caiu, não geograficamente, mas muitas vezes, sabe, na sua mente, com o seu coração. Você visitar o lugar onde você caiu, fala assim: nesse momento da minha vida eu me perdi, na hora que eu me relacionei com pessoas erradas, na hora que eu ouvi pessoas erradas, eu me perdi na hora que eu comecei a ver conteúdos que não eram para mim ver, eu me perdi na hora que eu comecei a dar ouvidos ao meu coração e a desejar novamente a minha velha vida. Eu me perdi no momento em que eu olhei para aquilo que não era para olhar. Foi nesse momento que eu me perdi. Uma restauração verdadeira só acontece quando nós voltamos no lugar onde caímos. Se você não volta onde você caiu, você não tem restauração. E por isso ali estava a fogueira e a palavra. Volte hoje onde você caiu. Vai com a sua mente quando você começou a bobear. Seu casamento começou a balançar porque você começou a olhar para outra pessoa. Então volte nesse momento, conserte. Se arrependa nesse momento. Volte aonde você caiu e arrependa-se. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é o peso na consciência, mas sem uma atitude. Arrependimento, eu tenho a consciência e eu mudo o meu caminho. E o Senhor está nos convidando para um tempo de arrependimento. Volta onde você caiu. Volta nesse mesmo cenário. Porque no mesmo cenário onde você caiu, no mesmo cenário onde o seu coração, ele começou a perder o foco, a perder o sentido, nesse mesmo cenário vai ser o cenário da tua restauração. Eu creio que o Senhor está restaurando vidas aqui hoje. Se você crê nisso, você pode levantar a sua mão bem alto, porque o Senhor está tocando em vidas aqui hoje, e dizendo para você: eu preparei o mesmo cenário, mas num lugar diferente, para poder restaurar a tua vida. Eu creio que aqui tem fogo, e aqui tem a palavra, tudo preparado para um coração aberto ser restaurado nessa noite. Se faz sentido para você, dê um glória a Deus o mais alto que você puder. Essa cena é proposital. Essa cena é proposital, porque nesse mesmo lugar, aquilo que ele tinha ouvido um dia passa a ter sentido novamente. Eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Tudo que você viveu um dia vai passar a ter sentido novamente. O teu coração vai aquecer de novo. A tua vida vai voltar a borbulhar por amor a Jesus de novo. O chamado dele sobre a sua vida não dormiu, não morreu, não acabou. Ele está te trazendo no mesmo lugar para dizer para você: eu vou aquecer teu coração de novo, e o que eu tenho para você não acabou. Hoje é noite de restauração. Eu creio que o Senhor está trabalhando no nosso interior, e nós vamos poder ser aqueles que vão levantar a nossa mão e dizer: Ele me restaurou. Eu creio que como assim foi com Pedro,
porque não poderia haver um derramamento do Espírito Santo, não poderia ele entender o chamado, não poderia ele entender o sentido do seu futuro, se ele não fosse restaurado. Entenda uma coisa, o Senhor primeiro te restaura, para depois ressignificar tudo aquilo que você um dia já acreditou lá atrás. Então o primeiro processo é restauração, e é o que Ele está fazendo ao teu coração nessa noite. Você vai voltar a queimar para Jesus, você vai voltar a queimar para Jesus, você vai voltar a ter sede e fome da palavra, você vai voltar a ser aquele que desejava ler as Escrituras, que desejava ir mais fundo, que desejava falar em línguas, que desejava viver tudo isso. Você vai viver isso de novo.